linda, vocês, aquela com os 2 parafusos a menos e o resto todo solto. E sim, eu te ajudo a ter liberdade financeira com bolo fake para casamento. Engana-se quem fala que bolo fake para casamento não dá tanto resultado. Ora, por que não dá resultado? Vamos lá? Hoje a gente vai fazer esse arranjo aqui nesse bolo, que é um bolo rústico. E é um bolo para casamento, Elis? Sim, é um bolo para casamento. E é sobre isso que eu vim falar hoje, que as noivas estão diferentes, descoladas, diferentona. Não é mais aquelas noivas que querem um bolo todo branco ou as flores todas brancas, não. Elas querem inovação. E para isso a gente precisa se adequar ao mercado, tá certo? Então vamos lá. Quando eu falo em ter liberdade financeira com bolo fake para casamento, porque é um mercado muito grande, é um mercado que, sim, a maioria é mercado de luxo, na maioria das vezes é um mercado de luxo, e quando você se encontra nesse mercado, você percebe que dá para você cobrar bem mais no bolo do que um bolo infantil. Ah, Elis, mas o bolo infantil dá muito mais trabalho, tem muitos mais detalhes, é boneco, é topo, é detalhes, é modelagem, é vela e tal, não sei o que e tal. Isso mesmo, mas a valorização do bolo fake para casamento é muito maior. E é por isso que a gente precisa aproveitar. Esse mercado está em crescente alta, exatamente. Esse mercado, ele ficou engessado por quase 2 anos, 2020 e 2021, por conta da pandemia. Em 2022 para cá, até hoje, quando eu estou falando com você, vocês vão ver um crescimento absurdo de noivas, de casamento, de festa, que estavam todo mundo querendo casar naquela época e não pôde. E muita gente que acabou deixando, já estava tudo pago, e aí deixou para casar agora porque poderia sim chamar uma boa quantidade de pessoas. Na maioria das vezes, festa de casamento é um investimento alto, para o noivo. É muito raro a gente ter noivas que fazem festa em casa ou festa, existe, mas é mais raro. Na maioria das vezes, a gente tem sim festa em espaço, festa em casas de praia, festas em fazenda, em sítio e tal. Então, é um mercado que está em crescente alta. As pessoas querem fazer uma festa glamurosa. Ainda é a festa que dá para você fazer assim. Depois dela tem os 15 anos. Pronto, então nós temos 2 tipos de festa que dá para você trabalhar com bolo fake para casamento. Aqui no meu ateliê, eu só tenho bolos para casamentos, né? Sendo que eu alugo muito para 15 anos. Como assim, Elis? É isso que a gente vai falar hoje sobre isso, né? É isso que a gente vai falar sobre isso. Não, errei. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ah, que bom. Olha só, o bolo fake, o bolo fake para casamento, ele muda de roupa. Como? Doidou? Vai vestir uma roupa no bolo? Não, a gente vai mudar as flores do bolo. E quando a gente fala em mudança de flores, a gente traz uma conotação bem legal. Para quê? Para que se mude toda a estrutura daquele bolo e se transforme em outro bolo. Por exemplo, hoje a gente vai fazer o arranjo desse bolo aqui, ó. Esse bolo é para casamento? É para casamento. Sim, é um bolo rústico. As nossas noivas, elas estão descoladas, elas querem algo diferente. Nós vamos colocar folhagem nesse bolo. E eu quero mostrar para vocês que dá pra gente fazer com flores, com folhagem, com tudo mais. E sim, tem aquele bolo ali que eu ensinei para vocês até em um evento e que dá para trocar a roupa desse bolo. Olha que maravilha! Dá para eu trocar toda a estrutura desse bolo, transformar ele em outro bolo e simplesmente, de repente, colocar essa estampa com detalhes de tons de rosa, trocar toda essa estrutura de flores e se transformou em um outro bolo. Então, o ganho disso é muito bom, tá certo? Mas, como eu falo para vocês, eu ajudo vocês a ganhar, né, a faturar alto com bolo fake para casamento. Mas
O que é que está por trás só do bolo fake? Só o bolo? Não. A gente tem flores, a gente tem folhagem. E o que acontece? Quando a gente trabalha com bolo infantil, normalmente a gente não tem muito tempo. Eu sei porque eu tenho muitas clientes que trabalham muito com bolo infantil e elas compram flores comigo, porque não tem tempo para poder fazer flores. E algumas delas já foram até minhas alunas. Mas enfim, o que acontece com o nosso tempo quando a gente faz um bolo para casamento, que a gente vai fazer muito mais rápido do que o infantil? A gente vai fazer nossas flores, não é verdade? Só que além das nossas flores, existe uma possibilidade de vocês também venderem flores. Olha que maravilha! Eu vendo flores, engana-se quem acha que as flores é só vendida para quem trabalha com bolo fake. Não! As flores são vendidas para quem trabalha com bolos também comestível, ou seja, é para quem trabalha com bolo comestível. Elis, isso não vai dar certo? Claro que dá. Eu passei anos da minha vida trabalhando com bolos verdadeiros, quem conhece a minha história sabe, e todos os meus bolos eram com flores em biscuit em porcelana fria. Alguém morreu por isso, meu Deus. Meu Pai eterno. E agora? Será que eu matei um bocado de gente? Será que aconteceu alguma coisa aí, eu não sei? Bem, ninguém morreu por isso. Todo mundo tá vivo, muito obrigado, graças a Deus. E eu vou explicar a vocês o que é a diferença das flores de açúcar e das flores de porcelana fria. Vai ser bem rápido porque o assunto não é esse. O arame é o mesmo da flor de açúcar. A fita floral é a mesma da flor de açúcar. A única diferença é essa parte, essa cópula aqui, né? Essa parte daqui, que praticamente não vai na mistura do bolo. Mas, vamos supor que fosse. Nós estamos trabalhando com um produto que não é tóxico. Então, vocês conseguem sim colocar no bolo verdadeiro sem nenhum tipo de problema. E 90% das minhas clientes que compram flores comigo, sim, são boleiras de bolos verdadeiros, né? Então, por favor, vamos tirar esse mito. Mas um dia eu volto aqui pra gente conversar sobre isso, porque a gente tem que fazer um arranjo aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Quando a gente tem o tempo de sobra, a gente consegue produzir. Então, olha que legal, o bolo fake de casamento, ele me dá um retorno bacana, porque eu alugo ele várias vezes, mudo as flores e parece um outro bolo. E em segundo lugar, eu consigo fazer as minhas flores, porque eu vou ter tempo para isso, mas por eu ter tempo para isso, em vez de, eu vou fazer 2 lírios, ainda nem terminei esses aqui, ainda falta a pintura, vou fazer 2 lírios. Em vez de fazer 2, eu faço 4. E aí, 2 são meus e 2 eu deixo guardado para venda. E você já tem aí um retorno financeiro bem maior. E vou te falar, viu? É muito bom. É aquela coisa, renda por dentro da renda. Eu fiz uma renda e estou fazendo uma outra renda por dentro da renda. Olha que maravilha. Então vamos lá, deixa de pensar negativo e vamos começar a trabalhar. Bem, aqui eu tenho lírios e astromélias que ainda não estão pintadas, ainda falta a parte da pintura. Mas eu estou trazendo aqui para vocês verem que essas flores aqui não são minhas, são das minhas clientes de bolo verdadeiro. Ó, aqui eu tenho um amor perfeito também, que também ainda não estão com a pintura, estão aqui, todo mundo aqui só esperando para poder passar pela pintura. Sem a pintura fica tão sem graça, né? Mas dá para vocês perceberem. Aqui eu tenho Cosmo pequeno e tenho Astromélia da pequena também, da mini. Olha que fofinha. Também ainda não terminei, ainda falta pintura, porque vocês sabem que a Astromélia ela tem uma pintura. E aí, quando eu faço em grande quantidade, eu ensino as minhas alunas isso, eu prefiro fazer a pintura depois. E aqui eu tenho, olha só, aqui é uma outra cliente também, rosas, bastante rosas, mini rosinhas, né? Mini rosinhas. E aqui tem umas folhagens dela. Aqui eu tenho
um outro tipo de rosa diferente, com tipo uma rosa inglesa, né? Mas aí a gente fez ela com esse miolinho verde, né? Ela é pequenininha também, fiz menor, tudo menorzinho porque foi um pedido de uma cliente. E agora, o que a gente vai trabalhar hoje? Mas o que eu vou mostrar para vocês hoje é que sim, existe a possibilidade de se trabalhar com folhagem para bolo de casamento. E sim, já fiz muitos e quero mostrar para vocês hoje, ó. Eu tenho aqui, ó, várias folhas, né? Tenho amaranta, tenho aglaonema, tenho dracena, tenho amaranta tricolor, tem a cascavel, então tem várias folhas. Essas folhagens aqui, eu fiz a pintura com os stencils de Janaína Cordeiro. Antes eu fazia isso aqui tudo na mão, tudo mão, pintado na mão. E gente, não dava, não tem como fazer essa quantidade aqui. Isso aqui eu fiz em 2 dias, todo esse trabalho aqui em 2 dias. A pintura, a secagem, por que em 2 dias? Porque precisa secar. Eu vou ensinar depois a vocês a fazer uma folhagem do jeito que a gente fez aqui, para que vocês possam também aprender. Já tem alguns vídeos aí, mas hoje o que eu vim fazer foi arranjo. Então vamos falar de arranjo. Então, a primeira coisa na seleção do arranjo, a noiva ela quer um bolo rústico, que tenha bastante folhagem, porque ela gosta de folhagem, ela não quer flores. Olha a exigência dessa noiva, ela não quer uma flor, ela quer folhagem, a folhagem que você quiser. E você, como especialista, tem que saber que se você pegar todo esse mato verde aqui, ó, essa parte verde aqui, você fecha muito o arranjo. Como ela não quer flor, ela quer folha, a gente vai disponibilizar para ela, na própria natureza, folhagem de cores diferentes, né? Até eu começar a estudar essa parte de folhagem e tal, eu achava que folhas eram todas verdes, vou falar para você. Depois que eu comecei a estudar essa parte das folhagens, eu descobri plantas incríveis, né? Que a gente às vezes nem percebe. Na casa da gente já tinha e você nem percebia. Pô, existe planta mesmo que não é verde. Então, ó, aí a gente coloca no arranjo dela cores. Com o quê? Com a própria folha, com a própria planta. Então, são plantas que são coloridas. Tem planta, essa daqui mesmo, ela tem, ó, um tonzinho de amarelinho, amareladinho, tá vendo? Bem no meio dela. Então, ela tem também versão mais verde, mas a parte de trás dela, ó, já é um vinho. Então, você dá uma quebrada na decoração com alguma planta que tenha cores, né? Já que a cliente quer. Eu amo cliente ousada, assim, que gosta de inovar. Quando chega, eu fico feliz da vida. Não reprima seu cliente. Eu tive uma experiência de uma cliente que ela chegou frustrada porque ela queria um bolo. Quando eu fazia bolos verdadeiros, ela queria metade noiva e metade do Flamengo. E aí ela recebeu várias boleiras que diziam: você tem certeza? Você quer assim mesmo? Quer dizer, desanimava ela. E quando ela chegou até a mim, opa, um bolo diferente. Ela se assustou com aquilo e disse: meu Deus, é com ela que eu vou fechar. Gente, a gente não tem que reprimir o cliente. A gente só tem que aconselhar. Aí, o que foi que aconteceu? Ela queria metade do bolo, eram 5 andares. Metade, assim, de noiva e daqui pra cima Flamengo ou vice-versa. Eu disse, aí veio o conselho. Olha, nós vamos fazer metade. Só que de um lado vai ser noiva e do outro lado vai ser Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer ver-o brilhar, seja na terra, seja no mar. Eu fui uma das primeiras pessoas a fazer esse tipo de bolo e bombou nas redes sociais. E assim, a gente ficou
pasma com isso. E foi um sucesso e a partir daí muita gente começou a copiar esse bolo, que para mim é um privilégio ter tido essa ideia e ter tido, né, esse privilégio, porque ela veio com um projeto totalmente diferente. Já deve ter... Quantos anos tem esse bolo, meu Deus? Vixe, tem muito tempo, viu? Tem mais de 8 anos. Tem muito mais. Muito mais. Ah, esquece. Ah, vocês ficam querendo saber de data? Sabe não. Tem muito mais tempo. Então, mas enfim, se eu não fizesse, né, não teria tanto sucesso como a gente teve. Então vamos lá? Vamos montar aqui o arranjo nesse bolo, que sim, serve para noiva, serve para 15 anos, serve para pessoa que, um homem que vai fazer uma festa uma festa masculina, né? Serve para mulher, o que vocês quiserem. Esse bolo aqui é um coringa. Olha só que maravilha. Todo assim amadeirado. Isso aqui, ó, por incrível que pareça, é biscuit, ó, maleavíssimo isso aqui. Parece de verdade. Vamos lá. Bem, agora sim com óculos, porque a pessoa não enxerga, né? Fica tirando onda aí, porque tá sem óculos, mas não enxerga nada. Se não tiver um óculos, não adianta. Bem, essa parte daqui de cima, gente, eu já deixo uns furinhos e tal para poder fazer. Esse bolo eu fiz com massa corrida, né? Com a minha técnica com a massa corrida. Ela fica super resistente porque a gente faz uma mistura bem bacana. E com essas lascas aqui, ó, em biscuit que eu fiz, tá certo? Mas enfim, como é que a gente vai fazer? Aqui eu tenho bastante folhas, bastante, né? E claro que eu não vou usar tudo, eu só vou dar colocar algumas folhagens aqui, de acordo com como ela pediu. E como a cliente, né, tinha pedido, porque esse bolo aqui foi um pedido de uma cliente, eu acabei levando para uma feira e para um evento e tal, e é um bolo que todo mundo gosta muito. E fica muito legal ele, tá certo? Então, a gente vai fazer esse bolo só com folhagem. E poderia ser esse bolo todo branco, poderia ser, claro, que aí a gente talvez tivesse que mudar a estampa, porque esse aqui é com azulejo português. Poderia ser com esse bolo que tá aqui atrás, esses menores tá aqui atrás, mas também pode ser com bolo grande, não tem problema algum. A folhagem é sempre bem-vinda. Claro que é difícil você ter uma noiva ou até mesmo uma debutante que queira só folhas no bolo. Mas sim, existe essa possibilidade, você precisa aprender a fazer, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer o topo. E o topo, a gente vai começar utilizando a costela de Adão, né? Como eu tenho aqui uma quantidade maior de costela de Adão, eu vou pegando de 2 em 2 e vou fazendo assim, ó. Vou colocando uma para cima e uma para baixo. Talvez a gente precise tirar um pouquinho dela depois, mas isso aí, ó, vocês vão percebendo. Olha a necessidade de ter um trabalho maleável, né? Ou seja, uma folha que você consiga movimentar, ó. Por quê? Porque quando você coloca no arranjo, vocês conseguem dar movimento, para todas não ficarem desse jeito, tá certo? Então, vocês conseguem dar movimento. Aqui eu coloquei 4. E aí, ó, lembra das cores que eu falei? Que eu preciso colocar cor nela. Aí eu vou aqui colocar aqui na parte de baixo dessa folha um pouco de cor, né? Aí eu já tenho a amaranta cascavel, vou colocar aqui no topo. E tenho a dracena, que também é grande, com um tom de verde diferente, vou colocar aqui no meio. Vou virar aqui um pouquinho para que vocês possam ver que aqui atrás a gente ainda precisa das folhagens. E daqui a pouco, um pouco mais de cor, tá certo? Aí, deixa eu pegar aqui, cadê? Tem um outro tipo de dracena, que é uma dracena mais comprida. E aí, ó, aqui, ó, eu já tenho uma quantidade boa de folhagem e de flores, ou de folhas, né, soltas. Mas agora, o que é que a gente faz? A gente precisa dar cor
E aí eu vou colocar um pouco dessa cor aqui, desse rosa. Olha como vai ficando lindo. Aqui atrás também a gente precisa da cor. E aí a gente vai colocar justamente para que não fique aquele arranjo totalmente fechado. E por que eu coloquei aqui a costela de Adão aqui na frente, grandona? Porque uma das coisas que a cliente mais pediu foi a costela de Adão, então teria que ficar mais em destaque. Aí eu venho com as folhagens normais, né, essas folhagens que a gente está acostumado a usar, e vou dar movimento a esse arranjo, trazendo um pouco para cima, para a lateral, né, para que ele fique espalhado, para que se espalhe esse arranjo. Então, venho aqui, vou colocar 3 galinhos só. E olha, ele vai ficar, né, aéreo, então ele vai dar movimento. Aqui eu ainda posso trabalhar com a jiboia, que é também uma folhagem que ela tem um pouco de cor, então dá para vocês também trabalhar com ela para poder dar um arzinho, né, de leveza nesse conjunto que tá bem verdinho, tá certo? Então aqui eu vou colocar mais uma cor. Percebi que a gente precisava de cores. Lembra que como não tem flores, né? A gente vai usar cor da própria folha. Eu vou colocar sementes. Vou colocar aqui sementes, que também me dá um movimento aéreo, ou seja, né? Aquele topo que fica aquelas folhas, aquelas folhagens assim um pouco para cima. Isso é bem interessante, dá um movimentozinho e pronto. Bem, aqui para mim, eu vou ensinar vocês, eu vou me afastar para olhar e vou falar para vocês como é esse processo. Quando a gente faz um arranjo, a gente faz muito perto e a visualização da gente não é ampla. Então a gente precisa se afastar, olhar para ele de longe para ver como é que tá. Pronto, eu já percebi que eu estou precisando de folhagem aqui, ó, caindo folha. Então, ó, eu vou vir aqui com a Graunema, que é uma folha compridinha e que vai me dar esse movimento aqui também, já que eu percebi que eu precisava de movimento aqui na frente. Vou colocar uma outra folha comum e vou cair aqui, ó, vou dar uma aqui. Novamente, eu viro, percebo onde eu preciso agitar, ó. Esse movimento, gente, é necessário. Mesmo vocês ensinando alguém, de vez em quando, você faz a pessoa vendo e quando você termina todo o arranjo, você vem, vira para você e percebe, dá uma distância para poder perceber o que é que falta no seu bolo, tá certo? Aqui na parte de baixo, como ele é um bolo assim rústico e ele sozinho, eu acho que já é bem legal, ou ele com pouquíssimas folhagens já dá um ar bem bacana, a gente vai trabalhar só com um arranjo aqui de meio. Então, ó, eu vou vir, como a gente vai trabalhar com bastante folhas, eu vou pegar a parte colorida, a folha colorida, e vou colocar para poder dar um destaque nas outras folhagens, para quebrar um pouquinho a questão das folhagens. E sempre que vocês têm um arranjo de centro aqui, vocês percebam que vocês têm o meio e as laterais. E aí, ó, vocês viram para vocês e começa a colocar sempre em par, ou seja, o meio é sozinho, mas as laterais você vai colocar aqui 2 Agraunema, vai colocar 2 Agraunema, uma do lado, uma do outro. Logo depois pode sim vir a Amaranta Cascavel, uma do lado, uma do outro. Eu vou mostrar aqui na prática, tá bom? Então, eu vou vir aqui com as 2 Agraunema, porque uma vai descer, ela tem um movimentozinho bem bacana. E aí, vocês podem fazer isso aqui. Dá uma espalhadinha, ó. E aí, ó,
Como aqui é centro, eu vou deixar, lembra que eu quero trabalhar mais com a costela de Adão? E aí no centro dá pra assim, pra eu colocar uma só, tá certo? Aí eu vou vir aqui e começar a colocar outros tipos de folha, só que uma do lado e uma do outro, para que ele fique bem harmonizado, ó. Do lado e uma do outro. E agora a gente precisa colocar as folhagens aéreas, né? Que eu sempre digo que a gente precisa dela. Então, eu vou vir aqui de um lado e vou vir aqui do outro. Por que tá fácil de encaixar? Simplesmente porque eu já deixei os furinhos no lugar. Então, não tô tendo tanta dificuldade com isso. Como esse arranjo de cima eu dei uma caprichada maior, eu deixei ele com um pouco mais de folha e tal, eu não quero mexer muito aqui embaixo. Então, essa parte de baixo, pra mim, tá ótima, tá bem colocado, tá maravilhoso, certo? Aí, se vocês disserem pra mim, Elis, eu quero a minha noiva, que é um bolo desse, só que com os arranjos de rosa e tal, beleza, maravilha. Mas como é principalmente pelo bolo ser amadeirado, ela vai solicitar um pouco de folhagem. O bolo mesmo vai dizer, olha, ei, eu preciso de folha. Então, vocês podem não fazer esse tipo de folhagem, mas essas folhas mais simples, deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui para não tirar. Não. Essas folhas aqui mais simples, vocês vão precisar no arranjo, ou seja, você vai fazer rosas ou peônia no topo e na lateral e tal, mas aí depois vocês vêm preenchendo com as folhas, porque as folhas, semente também, ó. Semente é algo que te faz muito bem nos bolos, viu? Então, sempre que vocês tiverem, coloquem também sementes, porque ela é bem bacana. Vou colocar só essa folha aqui, mais algumas aqui, porque aqui eu não coloquei ela só. Mas, aí vocês vão ver que fica muito chique. E é um bolo, deixa eu olhar para ele, deixa eu dar a distância, como eu já falei, né? Tá perfeito, tá bem legal. E aí vocês podem trabalhar com a folhagem que vocês desejam. Bem, depois de pronto, o nosso bolinho ficou assim. Eu vou deixar uma foto bem bacana aí para vocês poderem ver, para que vocês possam ver. É um arranjo simples, só com folhas. Eu acho super simples, mas fica super elegante também, né? Pode ser com o bolo todo branco, se o bolo for todo branco, gente, dá um destaque imenso. Mas esses bolos rústicos, né, para vocês fazerem também festa tropical, né? E quem trabalha aí com bolo infantil, de repente fazer safari e trabalhar com folhagem diferente, vixe, não tem preço não, viu? A gente consegue fazer um trabalho assim de excelência com como é que eu posso dizer? Com facilidade. Por quê? Porque a gente trabalha com os stencils para fazer ele. Os stencils, ele é muito mais rápido, você consegue fazer uma quantidade muito mais rápida, a pintura sai certinha para todos, então todo mundo, as nossas folhagens vai ter um padrãozinho, então vai ficar muito mais arrumado. Vocês vão conseguir fazer, ó, um trabalho bem bacana e isso dá um resultado maravilhoso pra gente, tá certo? Então, ó, não perca a oportunidade de começar a trabalhar com os bolos para casamento. Bolo para casamento é, como eu já falei no começo, o boom do mercado. E quem corre na frente bebe águas limpas. Esse negócio de dizer, eu vou correr atrás de alguma coisa, esquece isso, vai correr na frente, porque enquanto o povo tá correndo atrás de você, você tá lá na frente. Então, corre na frente, vai pro rio, bebe água limpinha, porque quando o pessoal começar a sujar esse rio, aí você não vai conseguir mais ter
o nome que você quer. E o que acontece com isso? Quando você começa na frente de algum negócio que tá aí bombando, eu vi pelo Bisquim, na época que começou o Bisquim, eu vi na época que começou o EVA, eu vi na época que começou os bolos verdadeiros. Então, todo esse processo começou assim, algumas pessoas correndo na frente e bebendo águas limpas. O Bisquim popularizou de uma forma que muita gente hoje vende coisa muito baratinha. Mas esse pessoal com nome que tá aí, ó, anos-luz na frente, vocês acham mesmo que eles vão diminuir o valor deles? Nunca. E é isso que eu quero dizer a vocês, a diferença. Aí, quem começou com EVA, né? Eu conheci pessoas que fizeram trabalhos de excelência aí de EVA e fizeram, até eu trabalhei um período também com bonecos e tal de EVA. Não era meu forte, mas era só para complementar topo, essas coisas do bolo. Mas quando a gente vê, né, que essas pessoas que fizeram lá em EVA e hoje o EVA tá assim, popularizado, um bocado de gente fazendo um bocado de coisa que não é bacana, mas esses grandes que começaram lá e que tem um nome no mercado, você acha mesmo que eles vão diminuir os valores de bolo, dos bonecos dele? De jeito nenhum, eles têm nome. Aí vamos pro bolo verdadeiro. Quando eu comecei, o bolo verdadeiro era meio tímido, as pessoas chamavam a gente de cozinheira, era aquela coisa assim bem... Né? Nada contra a cozinheira, porque eu sou cozinheira também, amo cozinha, mas a palavra era, você é cozinheira, você faz bolo, você é boleira, e ninguém respeitava. Ah, faz um bolinho, era sempre assim. E quando a gente que começou lá atrás, começou a fazer bolo e começou a inovar, começou a deixar as coisas mais bonitas. Hoje a gente tem congresso, gente, de bolos. Hoje o mundo do bolo virou um mundo fashion. Então, quem está lá na frente, quem está chegando agora está meio tímido, está vendo que tem ainda muito que correr, está tendo que cobrar um bolo baratinho, está tendo que ainda... Tá difícil, tá apertado, entendeu? Mas quem tá lá na frente, quem começou, quem tem nome, você acha mesmo que vai mudar o valor do bolo? Não vai, porque eu parei de fazer bolos verdadeiros em 2021. Eu fiquei conciliando bolo verdadeiro, bolo fake, bolo... Até parar. Ia parar em 2020, não parei, da pandemia, mas em 2021 eu parei. E quando eu parei de fazer o bolo verdadeiro, naquela época, eu cobrava um bolo de 3 andares a partir de R$ 1.500. Você acha que se fosse hoje eu ia cobrar menos porque tem um bocado de boleira? De jeito nenhum, seria mais, mesmo porque os valores já aumentou. E eu iria perder os meus clientes? Não, porque eu não ia perder, porque os meus clientes estavam ligados que eu já era uma pessoa de sucesso, entendeu? Por isso que quando eu passei a ver esse mundo dos bolos fake, eu digo, vou perder a oportunidade não, vou correr aqui na frente. E eu quero prova de eu baixar meu preço, porque eu tenho 2 concorrentes praticamente na mesma rua que cobram um bolo de R$50. Paciência, elas vão ter que trabalhar para fazer um único bolo. Eu aluguei um bolo quinta-feira, na quinta-feira, por R$500 um bolo, que a menina pediu de emergência, não sei o que e tal. Imagina, quinta-feira eu aluguei um bolo de R$500. Para elas fazer R$500, elas precisam arrumar 10 bolos. E com um único bolo, eu tenho esse valor. E vocês acham mesmo que eu vou baixar o meu valor porque tem concorrente vendendo ou alugando bolo barato? De jeito nenhum. Eu tenho um nome no mercado. E é isso que eu quero dizer a vocês. Corre na frente, corre, 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 ó. Como diz aqui na Bahia, se pica e vai na frente, porque, ó, atrás vem gente. E aí, ó, com certeza absoluta, vocês vão entender que bolo fake para casamento é um sucesso. E vocês, ó, não tem muito que ficar se desgastando, não. E é isso aí, ó. Bem, um bolo bonito, rápido, né? Porque se o cliente disser agora para mim, eu quero um outro arranjo, eu vou trocar as flores. E vocês viram que é rapidinho a troca das flores, de acordo com o modelo do bolo, claro. Tem bolo que demora um pouco mais, mas mesmo assim, o trabalho de vocês é trocar as flores, tá certo? Então,
Venha comigo. Qualquer dúvida, ó, deixa aí nos comentários. Ah, tá. Por favor. Ó, segue aqui esse canal, se inscreve, dá um like, porque vocês sabiam que eu tenho uma teoria muito grande. Quem não dá like é que engorda, exatamente. E depois fiquei se queixando, pô, eu tô engordando. É isso, assiste o vídeo e não dá like, aí acaba pegando peso. Então, vamos lá, viu? Vai dar o like, vai compartilhar esse vídeo, porque tem muita gente que precisa também, né? Não é só a gente. Tem muitas colegas aí que talvez não saibam fazer um arranjo desse e você vai dar oportunidade também a outras pessoas aprenderem, tá certo? Um beijo, um cheiro e eu, ó, fui! Já sabe? Fale aí comigo, comente embaixo com meus 2 parafusos a menos e o resto todo solto.